Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Dentro para Fora. Estamos aqui dando continuidade à série Integralidade do Ser. Nós já falamos sobre corpo, hoje nós vamos falar sobre mente e teremos outros episódios também. Um assunto tão atual que nós estamos enfrentando na nossa sociedade sobre saúde mental, por isso que a gente decidiu falar um pouquinho mais sobre isso. É claro que aqui no estúdio comigo, a doutora Daniela Arsênio, mas antes de chamá-la, quero fazer um convite para você. Se inscrever no canal, curtir esse episódio, encaminhar para uma amiga e contar aqui nos comentários de qual cidade chegou esse episódio. Essa é uma conversa para quem quer se entender por dentro. Eu tenho aqui no estúdio a doutora Daniela Arsênio, ela é psicóloga, ela é especialista em trauma. Daniela, seja muito bem-vinda novamente ao estúdio de Dentro para Fora. É uma alegria ter você aqui comigo. Mirtz, obrigada novamente pelo convite. Já me sinto em casa. E hoje, por essa oportunidade de podermos estar falando sobre a saúde mental, como você disse, um tema tão atual. Mas um tema que ainda, Mirtz, tem muito tabu, tem muito preconceito, que as pessoas ainda veem a saúde mental, os cuidados com a saúde mental como sendo fraqueza, mas, na verdade, tem muita urgência de se falar desse tema. Como é importante a gente poder ter esse espaço para poder falar sobre esse tema tão relevante nesses dias. E, de repente, a gente percebe quantas pessoas estão dizendo tá tudo bem, mas que, na realidade, não está tudo bem, não é verdade, Dani? Sim. Você sabia que um levantamento feito pelo Ministério da Previdência Social com relação a 2024, eles levantaram que 500 mil de brasileiros adoeceram, tendo como principais causas ansiedade e depressão. E esse número comparado a 2023 foi 68% maior. Então, se nós formos parar para pensar, nós estamos vivendo uma epidemia coletiva de adoecimento. As pessoas estão cada vez mais esgotadas, cansadas, sobrecarregadas. Tem muita gente que sorri por fora, que nas redes sociais, né, postam o seu melhor lado. Tá tudo bem, né? Mas quando estão sozinhas, desabam. As pessoas estão ficando quebradas. E a nossa sociedade vem romanceando esse esgotamento, né? Uma cultura do fazer, 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 ter, ter, ter. E a gente vai percebendo que as pessoas se sentem até culpadas quando elas querem dar uma pausa, terem seus momentos de descanso, como se descansar se tornasse um grande pecado. Como assim? Descansar para quê? Né? Não se respeita mais, Dani, essa questão do descanso. Então, parece que tem que estar ligado o tempo inteiro, 24 horas por dia. Não é Sim. verdade? E a sociedade acaba aplaudindo esse cansaço. E as pessoas estão entrando em colapso. E daí o que acontece, como a gente viu no nosso episódio passado, né? O corpo, ele vai cobrar um preço por isso. Vai. E a nossa mente está cada vez mais adoecida. Dani, eu tenho uma pergunta de uma ouvinte, que ela me colocou o seguinte: quais são os sinais mais comuns que isso está acontecendo por dentro, mesmo que quando por fora parece tudo normal? Eu penso que é um cansaço excessivo, uma irritação, muitas vezes uma falta de foco, uma falta de concentração, um desgaste na memória, sonhos repetitivos, alguma alteração no apetite, alterações no sono. Então, são todos sinais que nós devemos estar atentos de que tem algo dentro de nós que não vai bem. Né? Na outra série, no outro episódio, nós falamos um pouco do estresse, né? A sobrecarga, esse ritmo de vida, né? A maneira, o estilo de vida, como isso tem nos adoecido, e isso é pela sobrecarga de estresse. Então, são todos... Claro que não existe, assim, uma receita de bolo. Cada pessoa é muito subjetivo. Mas, em geral, se você se pega sentindo aquele cansaço absurdo, tanto, e quando a gente fala de cansaço, Mirtz, é tanto cansaço físico como mental. É uma fadiga crônica. Então, é sinal de que algum limite você está ultrapassando, que não está havendo um equilíbrio e que o adoecimento está chegando, está se revelando através desse cansaço.
Muito interessante você falar. Talvez os nossos ouvintes perceberam. Como assim uma pergunta de um ouvinte? É exatamente isso. Se você tem uma pergunta para fazer para a doutora Dani estará conosco aqui em vários episódios. Então, se você tem uma pergunta, pode deixar nos comentários que estaremos respondendo. Então, nós temos algumas perguntas hoje de ouvintes que gostariam de saber, pessoas que têm dúvidas, que muitas vezes estão em setting terapêutico, estão em clínicas, estão em terapias, mas têm dúvidas de saber se confirmar aquilo que está acontecendo com eles, e a doutora Dani se coloca à disposição para responder. Eu estou falando por ela, mas daqui a pouco ela responde aqui para nós. Aproveitando, dando sequência. Traumas na infância, eles reverberam na vida adulta. Nós já falamos em outros episódios sobre isso, mas na prática, você acredita que parte dessa epidemia pode acontecer por conta disso? Sim. Então, se nós formos pensar na questão do adoecimento, o que nós temos que levar em consideração, né? As nossas experiências do passado, que tem a ver com os nossos traumas, temos que levar em consideração o nosso estilo de vida e temos que levar em consideração também os eventos do mundo que nos adoecem. Falando de trauma, né? Então, lembrando que trauma é um evento físico ou emocional que aconteceu quando eu não conseguia lidar com aquilo sozinha ou me proteger sozinha. Trauma é muito subjetivo, como nós já vimos. Não é o evento em si, mas o registro que ficou em mim. E isso é o trauma, né? Daquela experiência dolorosa. Vou te citar um exemplo. Sábado, nós saímos para jantar em família. Vamos comer um hambúrguer? Vamos comer um hambúrguer. E tinha um parquinho dentro da lanchonete onde nós estávamos. E a criançada para lá e para cá. Daqui a pouco eu só vejo uma menininha segurando as botinhas dela. E eu vejo aquela menininha indo para lá, indo para cá. Indo para lá, indo para cá. Falei, essa menina tá perdida. E a minha irmã falou assim, lá vai você. Porque eles me chamam de intrometida, mas assim, essas coisas me saltam aos olhos. É mais forte do que eu. Propósito. Falei, essa menina tá perdida, né? Falei, não. Fui lá, me aproximei dela. Então, que cuidados que eu tive já como alguém que trabalha com trauma? Primeiro, já me abaixei. Fiquei, né? Tentei manter o olhar com ela, porque o olhar ajuda a criança a se autorregular. Fui respirando, perguntei o nome, peguei na mão, segurei no colo. Porque se você passa por uma experiência dolorosa, mas naquele momento você consegue ser acolhido rapidamente, a chance daquilo virar um registro de trauma é muito menor. Então, tentei dar para ela todo o acolhimento que ela precisava e ela não estava encontrando o papai e a mamãe. Qual foi a minha preocupação? Tinham portas de saída e ela estava se dirigindo para uma dessas portas. E hoje, a gente sabe o quanto está perigoso, né? E os estudos mostram que não se leva mais do que 10 segundos para uma criança ser sequestrada e desaparecer. E claro que, assim, a gente imagina que está num ambiente familiar, mas a gente nunca sabe quem está por ali. Peguei aquela criança no colo e fui para lá e para cá com ela. E perguntei para o garçom como é que a gente fazia, se tinha um microfone para anunciar. Ninguém sabia o que fazer. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou andar ala por ala. Na primeira ala que eu entrei, eu falei, qual que é o nome do papai e da mamãe? Eu falei, licença, licença, aqui tem alguém chamado, né? Fulano e fulana. Eles ergueram a mão. A mãe estava com uma bebezinha de colo e o pai estava distraído conversando. E quando a menina viu aquele pai, aquele corpinho tão pequenininho, tremendo, né? A todas as sensações que ela estava sentindo ali, ela já pulou no colo dele, já agarrou o pescoço dele e já começou a chorar. Então, por exemplo, essa experiência vai se tornar um trauma na vida dessa menina? Eu realmente desejo que não. Mas foi uma experiência tão rápida que levou ali 5 minutos e sim, isso para aquela criança, dependendo de como ela vai conseguir ressignificar isso ou não, isso pode gerar um trauma para ela. Então, todas as experiências que nós passamos, que a gente não conseguiu ressignificar, isso impacta diretamente a nossa saúde mental. Quando nós falamos em saúde mental, nós estamos falando dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, é a nossa habilidade, a nossa capacidade de lidar com o estresse, né? Com aspectos estressantes da nossa vida, com os enfrentamentos da nossa vida. Isso também é muito subjetivo. Então, trauma, sim, ele impacta no nosso presente e na nossa saúde mental, com certeza. Dani, aproveitando esse gancho que você está falando dessa situação, como que eu poderia, como pai, como mãe, né, como os pais, como pai e mãe,
minimizar esse prejuízo de trauma. Eu sou uma mãe que tem um cuidado com a criança, a nossa ouvinte está nos ouvindo, e ela, de repente, ela falou, poxa, como que eu poderia, numa situação de crise, minimizar a situação para que não ocorra um trauma? Qual que seria os passos que essa mãe poderia pensar? A gente sabe que é tudo muito dinâmico, como você mesmo relacionou a mãe, tem uma criança pequena, mas esse olhar para a maiorzinha não dá para deixar solto. Né? Não dá para deixar solto, a gente tem que estar de olho em todos. Como que poderia essa mãe ou esse pai olhar para essa situação para que minimizar esse prejuízo de trauma? Você acha que se nós começarmos a olharmos como você, tivéssemos mais pessoas como você, em lugares assim, a nossa ouvinte, de repente, se torna empática numa situação dessa, poder agir também, não só como pais, mas numa situação dessa, você acredita? Primeiro, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Ok. Tá? Poderia, com ações efetivas, poderia diminuir os traumas nesses futuros adultos? E o que nós podemos fazer como adultos quando passar por uma situação dessa numa criança em situação de vulnerabilidade? Então, eu vou te dizer a palavra que vem na minha mente: acolhimento. As crianças precisam de acolhimento. Eu e você, o nosso cérebro adulto e maduro, ele consegue se autorregular. A gente consegue parar, respirar, tomar uma água, se perguntar, mas o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Pedir ajuda, certo? Racionalizar o que está acontecendo. Um cérebro de uma criança, um cérebro infantil, não consegue se autorregular sozinho. Um cérebro infantil precisa de um cérebro adulto maduro para ajudá-la nesse processo de se autorregular. Autorregular, assim, nosso sistema pode se desregular, né, com todos aqueles sintomas que a gente já viu causados por estresse, e a gente pode buscar a homeostase e o equilíbrio. Então, o que eu diria para os pais e para as mães? Criança, não adianta querer acolher a criança no blá, blá, blá. Não adianta querer explicar para ela somente o que aconteceu. Ela precisa ser pega no colo, ela precisa ser abraçada, ela precisa do olho no olho, ela precisa de um adulto que diga assim, tá tudo bem, tá tudo certo, nada de mal aconteceu, me desculpe, você estava brincando no parquinho e eu estava aqui conversando, mas eu não te abandonei em nem um minuto, eu estava de olho em você, realmente foi uma distração e foi tudo tão rápido, mas jamais eu deixaria você correr algum risco. Eu estou aqui com você. Então, essa presença de qualidade. Por exemplo, num outro episódio eu contei, né, que a minha família era muito disfuncional, tinha muitas brigas entre os meus pais. Quando um casal briga, a criança se sente totalmente desprotegida e solitária. Porque um está olhando para o outro, certo? E a criança fica ali esquecida. E para essa criança isso é muito traumático, porque a sensação de desproteção é enorme. Então, depois, tentar minimizar os danos, né? Tentar pegar essa criança, conversar, pedir desculpa, dizer que o papai e a mamãe se alteraram, mas que não tem nada a ver com ela, que eles a amam, que ela está ali. Então, acolhimento, acolhimento, acolhimento. Sabe que esses tempos, geralmente eu não atendo mais crianças, mas às vezes vem pedidos de pacientes e a gente acaba abrindo algumas exceções. Então, estava atendendo uma menina por volta dos seus 10 anos que estava passando por bullying na escola, certo? E assim, das amiguinhas dela chegar e as amiguinhas saírem correndo. Ah, não falem com ela agora. Aquelas coisas que parecem brincadeiras, mas eu costumo dizer assim, uma brincadeira só é brincadeira se é legal para os dois lados, né? Sim, se não é, não é brincadeira. Sim. 2 colégios muito bons aqui de Curitiba, particulares. 2 situações bem semelhantes. Um colégio totalmente aberto. A conversa que eu tive com uma professora e com a psicopedagoga, com a coordenadora, a tentar entender melhor a neurobiologia do trauma, como que se dá esse processamento no cérebro infantil. E o outro colégio, um desdém absurdo. Eu fui fazer a mesma fala, tentar explicar um pouco por que para a criança não adianta só tirar ela fora da sala e conversar, né? Que ela precisaria ter a possibilidade de se encaminhar, sair, né, da exposição, procurar a coordenadora, alguém que a acolhesse, que esse acolhimento teria que ser inclusive físico. Assim, foi um desdém, tipo, ai, besteira, que besteira que você está falando. Daí nós vemos o quanto a maioria dos profissionais que trabalham com crianças hoje em dia estão despreparadas para esse acolhimento. E se esse acolhimento existisse em tempo real, assim, quantos traumas não seriam registrados, né? Quanta dor seria minimizada? Então, você está respondendo a minha pergunta que
no caso do acolhimento, talvez os traumas que nós estamos enfrentando hoje, os traumas, a história que se conta após os traumas, né? Ela seria bem menor, não seria? Sim, seria. Porque se nós formos ouvir os relatos de pessoas que se sentem traumatizadas, tem algo em comum. Todas se sentiram desprotegidas. E todas consideram que naquele momento ela estava incapacitada de reagir àquilo ou se proteger sozinha. Então é a desproteção, se a gente for ver, né? Eu acho que é o fator comum que gera esse trauma. Cada um tem sua história, cada um tem sua experiência, são diversos relatos que a gente sempre ouve, mas se a gente for ver um fator comum entre todos, é esse sentimento de desproteção. Exatamente, pela própria correria que se enfrenta hoje, os pais todos trabalhando fora, Isso. que vão ser adultos que não se sentiram acolhidos. Já vem de uma geração já vivendo sobre essas situações de dentro de casa. Então, você me disse que tem essa pesquisa que diz que 2024 foi o índice 64% maior do que 2023 Isso. de adoecimento mental. Isso pode cooperar, sim, para a minha resposta, pode cooperar essa falta de acolhimento. Crianças que não foram bem estabelecidas, o que vai acontecer? Vão ser adultos traumatizados, Sim. que vão sempre voltar àquele trauma. Então, há uma necessidade, primeiro, de ressignificar, mas antes de ressignificar, é levar uma conscientização para o adulto, o que trabalha com crianças, ou que os pais que estão vindo aí, olhar para essas crianças de uma forma integral. Sim. Assim como nós estamos falando aqui da integralidade do ser, corpo, alma, espírito e relacional, também essa questão de nós, pais, olharmos para as crianças, para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, para as crianças em volta de nós com essa forma de acolhimento. Como cuidadores, independente da função que você tenha na vida dessa criança, algo simples também. O abraço da borboleta que nós aprendemos aqui. Sim. Né? Então, com a respiração, ensinar a criança a fazer o abraço da borboleta, que ajuda ela e aprendendo esse autoacolhimento, né? Essa proteção. Então, são medidas simples, mas tão eficazes e tão preciosas. E quando você fala dessa correria do dia a dia dos pais, daí a gente entra de novo naquela questão que nós estamos vivendo no automático. Muito mais do que estar vivendo, nós estamos sobrevivendo, né? Não estamos vivendo, estamos sobrevivendo. E muitas vezes chegamos em casa cansados para o terceiro turno, né? E a criança às vezes vem solicitar alguma coisa, agora não, espera um pouquinho. Ou, muito pior ainda, quando está cada um no seu mundo na tela, certo? Hoje, quando nós vamos aos restaurantes, a gente vê aquelas mesas de família, o que você vê? Cada um no seu mundo, no seu universo, o pai na tela, a mãe na tela, as crianças na tela, nós fazemos isso. Para os pais é mais prático, porque a tela acaba virando uma babá eletrônica, então a criança está ali distraída, não tá dando trabalho, certo? Mas isso também já vai gerando esse adoecimento. E eu não tenho nada contra as redes sociais, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que aprender a usar as redes sociais a nosso favor, certo? Mas eu sou contra os excessos. A gente acaba abusando de tempo de tela, de vídeos curtinhos. Esses vídeos curtinhos já está comprovado o quanto eles geram mais ansiedade, mais irritação, porque é dopamina barata que vai sendo liberada, e o cérebro vai ficando viciado nisso. E isso também gera um adoecimento. Dani, e como não permanecer nessas situações? Qual seria o caminho hoje que nós poderíamos trilhar para minimizar esses prejuízos em nós e nos que estão em volta de nós? É muito legal essa sua pergunta, porque daí essa pergunta a gente pode fazer um link com a procrastinação, que nós havíamos comentado. Exatamente, né? isso mesmo. Porque daí a gente ouve as pessoas falarem assim, mas eu quero, mas tem algo que me segura, mas eu não consigo. Então, procrastinação é toda atividade que você teve dificuldade para começar a fazer ou que você começou e não conseguiu dar continuidade. E daí vem, mas o que me segura? Então, primeira coisa, Mirtz, tomar consciência que a procrastinação existe. E existe para a maioria das pessoas. Até porque tem um fator neurobiológico na procrastinação. A dopamina é um neurotransmissor e ele é responsável pela motivação, por nos sentirmos motivados. Mas se a gente for ver as circuitarias do cérebro, tem vários neurotransmissores, e a dopamina é um dos neurotransmissores que essa circuitaria é menor, vamos dizer assim.
Então, isso está ligado à motivação. Então, isso já vem de fábrica. Então, as vias de dopamina, elas acabam sendo menores do que outras vias de outros neurotransmissores. Tem a dopamina fásica, que ela é responsável pelos lapsos. Por exemplo, eu começo uma dieta, daqui a pouco eu furo a dieta. Eu não tive aquela força de vontade para resistir e não comer aquele doce, certo? Então, essa é a dopamina fásica. E tem a dopamina tônica, que nós chamamos, como se fosse uma mangueira que vai molhando um jardim. Então, essa dopamina vai sendo despejada como essa mangueira no nosso cérebro. É quando eu quero começar a ler um livro e quero dar continuidade, ler esse livro até ao final. Mas, muitas vezes, vem uma distração. Daí vem um pensamento. Mas você já lavou a roupa hoje? Daí você está lendo o livro ali, mas você mandou aquela mensagem que você tinha a mandar? Os pensamentos intrusivos, certo? Isso é muito característico do TDAH e é nessa dopamina que, inclusive, as medicações, elas atuam. Então, o primeiro passo, na minha opinião, tomar consciência de que a procrastinação existe e que isso existe para todo mundo em menor ou maior grau. Num grau maior, ela acaba trazendo muitos prejuízos para a pessoa, né? Nos resultados da pessoa, tanto na questão de trabalho, de estudo, na questão relacional. Nesses casos, eu penso que a pessoa tem que buscar uma ajuda especializada. Segunda coisa, tomei consciência de que estou procrastinando. Não adianta a gente achar que um dia eu vou acordar totalmente motivado e que tudo vai ser diferente. Não é assim que funciona. Então, eu penso que a gente tem que minimizar os gatilhos, né? As distrações que existem ao nosso redor. Nesse contexto, nesse ambiente. Eu tenho que preparar o meu ambiente para aquela atividade que eu vou fazer. Então, vamos pegar o exemplo do livro novamente. Eu quero ler o meu livro agora. O que eu faço? Eu deixo meu celular num outro cômodo, para evitar a distração, a tentação de querer ficar lendo, vendo o que está acontecendo no celular toda hora. Então, eu tento tirar as distrações no meio do caminho, eu tento burlar a minha mente para ela poder se concentrar naquilo que ela está fazendo. Eu posso dizer para mim mesma assim também, assim que eu terminar de ler esse livro até a página tal, daí eu vou poder ir lá buscar o bolo de chocolate que eu quero comer, por exemplo. Ou daí eu vou poder mandar a mensagem. Ou daí eu vou poder jogar um pouquinho. Então, eu vou negociando comigo mesma. Assim que eu fizer tal coisa, eu posso fazer tal coisa. E outra coisa que eu acho que ajuda muito são os nossos diálogos internos. Então, eu buscar ajuda da minha parte mais saudável para ela conversar com essa parte mais fragilizada, mais birrenta, que não quer sair do lugar, né? Então, eu poder dizer para mim mesma assim, Daniela, agora chega, vamos lá. Você sabe que você tem que ler esse livro, você tem prazo para isso, você vai querer deixar para a última hora? Porque muitas vezes, o que acontece? Na última hora, a gente vira à noite para dar conta de realizar aquilo que a gente já teve tempo para fazer. Então, eu vou conversando comigo mesma e vou, nesse diálogo interno, tentando mostrar para o meu cérebro que existe uma outra trilha que pode ser trilhada, né? A gente está no automático. Automático significa fazer aquilo sem pensar. Só que o automático tem a ver com maus hábitos de pensamentos, maus hábitos de sentimentos, maus hábitos de comportamentos. O que eu quero fazer? Eu quero pavimentar novas trilhas no meu cérebro. E quando eu vou pavimentando uma estrada, depois não fica mais fácil de andar por aquela estrada, né? Da outra vez a gente falou que 95% da nossa mente é automática, só 5% é uma mente consciente. É como se fosse uma estradinha de chão que eu vou abrindo no meio da floresta. Mas depois eu vou pavimentando essa estrada. Então, tudo é treino, na verdade. Quanto mais eu treinar, mais fácil vai ficar. Tem uma das coisas muito importantes, cuidar com pensamentos intrusivos, porque Sim. Pensamentos, eles geram sentimentos, e sentimentos geram ações. Isso. Geram ações para a procrastinação. Então, você trouxe uma resposta incrível. Para quem pensa procrastinando, é importantíssimo cuidar com aquilo que pensa, começando pelo pensamento. Concordo. Concorda? Sim. Concorda. Primeiro o pensamento, cuidar com aquilo que você está pensando, para depois, porque o sentimento, ele vai gerar uma ação. Isso. Então, tô aqui lendo o livro, vamos dar a sequência, tô lendo o livro. Pensei em, puxa, tem que lavar roupa. Larguei meu livro, corri lá para... Então, você não segue uma regra. Você acabou tendo uma ação, mas uma ação vazia. Sim. Da mesma maneira que a gente viu no episódio do corpo, que nós somos aquilo que comemos, hoje nós podemos falar que nós também somos aquilo que pensamos, certo? Então, tudo começa na nossa mente. E é isso que você falou. O pensamento desencadeia um sentimento, que vai desencadear uma ação, um comportamento, que vai gerar um hábito. Que pode ser um hábito saudável ou um mau hábito, um hábito ruim. Então, tudo começa na nossa mente.
A questão é que os nossos pensamentos sempre são muito negativos. Então, aprender a dominar a nossa mente, eu brinco assim, a gente tem uma mente, mas a nossa mente não nos define, nós somos muito mais que isso. Então, nós temos que aprender a lidar com esses pensamentos, identificar esses pensamentos e direcionar no caminho que a gente quer. E uma outra coisa também, Mitz, é que a procrastinação, às vezes, também tem a ver com perfeccionismo. Por exemplo, nesse quesito eu me identifico. Certo? Então, como eu sou muito autocrítica, quando eu vou fazer alguma coisa, eu idealizo aquela situação na minha mente de como tem que ser. Mas, se eu percebo que dentro daquela minha idealização tem alguma coisa que não vai correr como aquilo que eu estou planejando, eu nem começo. E isso é muito ruim. Por exemplo, digamos que eu falo assim, eu quero ler esse livro nesse final de semana, mas daí eu lembro que no domingo eu vou ter um almoço de aniversário e eu não vou ficar em casa. Daí eu falo, então eu não vou nem começar o livro porque eu não vou conseguir terminar no domingo e eu queria ler nesse final de semana. Então, o perfeccionismo, muitas vezes, também faz com que essa procrastinação exista. E a procrastinação também, de um outro ponto de vista, ela também pode ser uma defesa mental. No sentido que, se eu vou fazer algo e eu tenho receio que aquilo não saia como o esperado, ou eu tenho receio de ser julgada, ou eu tenho receio do que os outros vão achar, para eu não ter que lidar com essa frustração, então eu me protejo não indo para ação e não fazendo. Então tem esse aspecto que a gente também tem que levar em consideração. Dani, e como que eu posso identificar esses padrões de procrastinação, padrões de pensamentos repetitivos, negativos, ou pensamentos intrusivos? Como que eu posso identificar esses padrões? Daí, Mitz, nós temos que fazer uma pausa, sair do automático e ampliar a nossa consciência. Então, esse automático que a gente vive, a gente olha cada vez mais para fora e menos para dentro. Então, a gente tem que ter a coragem de poder ter pausas de qualidade, de silenciar as vozes ao nosso entorno, de silenciar as próprias vozes que existem na nossa mente, que são esses pensamentos intrusivos. Tá, e como que faz isso, Dani? Como que silencia as vozes dentro? Mitz, assim, primeiro, reserve tempo de qualidade para você. Se não puder ser durante a semana, separe um tempo no final de semana, onde você vai fazer seu exercício de respiração, onde você vai exercitar a contemplação, onde você vai olhar para fora, olhar para o céu, olhar para as nuvens. E parece que você não está fazendo nada, mas ali você está fazendo muita coisa, que você está se autorregulando. E comece a se perguntar, né? É essa vida que eu quero viver? Por que eu estou escolhendo esse caminho? Por quê? Para que isso me serve? Que função que isso está tendo na minha vida? É um mergulho, um salto para dentro, né? Naquilo que a gente tem de mais profundo, que é poder sair da nossa mente consciente e tentar acessar o que está lá, muitas vezes, no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Mas não é na correria do dia a dia que a gente consegue fazer isso. Não adianta você falar que você está sentada descansando. Eu estou vendo vídeo porque eu estou descansando. Não, você não está descansando, você está se estressando. Então, esse silenciar é fazer coisas diferentes. É trabalhar a neuroplasticidade do seu cérebro. Nosso cérebro, ele está se modificando o tempo todo. Ele se modifica através dos estímulos que nós damos para ele, das experiências que a gente dá, que são os inputs, pode ser experiências positivas ou negativas. Então, vamos buscar experiências mais positivas, né? Vamos descobrir novas cores, vamos descobrir novos sabores, vamos descobrir novas maneiras de pensar. Nessas horas é poder fazer aquelas perguntinhas, mas eu preciso pensar dessa maneira? De que outra maneira eu posso pensar? Isso vai ampliando a nossa consciência. Mas eu preciso me sentir assim? Isso que aconteceu tomou uma proporção tão grande dentro de mim, mas isso está adequado a essa proporção? De que outra maneira eu posso sentir? Da onde que isso vem da minha história de vida? Da onde que esse padrão de comportamento que eu tenho, que muitas vezes eu faço tudo para os outros, eu priorizo os outros, no sentido que, se eu tiver um compromisso com uma amiga, eu não vou desmarcar, eu vou estar lá. Mas muitas vezes, quando eu faço um compromisso comigo mesma, eu passo por cima e não me priorizo. Da onde que vem essa dinâmica de olhar para o outro, que o outro é mais importante e não estar me priorizando, não aprendendo a desenvolver esse autocuidado? Claro que isso tem a ver, né, com as nossas feridas, com o nosso repertório de vida, com nossos traumas, com tudo que esse repertório, o impacto que ele teve na nossa mentalidade. Então, é um convite a mudar essa mentalidade, metanoia, mudança de pensamento, mudança de mentalidade, olhar para as coisas de uma outra perspectiva. Mas para isso acontecer, eu preciso me dar tempo. Claro que eu sou suspeita para falar, porque na psicoterapia a gente busca muito isso.
ter essas pausas de qualidade, mas no dia a dia eu também posso estar buscando isso. E falando em psicoterapia, agora eu quero te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Posso? Claro que pode. Mirtz, você sabe, assim, eu trabalho com as abordagens de neuroprocessamento e uma delas chama Brain Spotting. E você teve a oportunidade de experienciar o Brain Spotting, que é dar uma pausa, né? Sair desse automático. E eu queria muito, se você pudesse compartilhar, contar pra gente como é que foi pra você essa experiência de fazer uma sessão de Brain Spotting. Dani, eu fui para a sessão de Brain Spotting muito curiosa. Não imaginava que ia repercutir tanto na minha vida e nas minhas emoções. Foi a princípio, a curiosidade, depois entender também como que funciona, como essa técnica, saber como ela é mesmo na prática. E fui completamente surpreendida pelo como aconteceu e na profundidade que nós seguimos nessa experiência. Essa experiência foi única. Eu compartilhei um pouquinho com você antes, fui tomada de surpresa, né? Compartilhei com a Dani que foi algo que mudou a história. Eu cheguei de uma forma muito nebulosa na minha mente e desconstruída em alguns pontos. E isso trouxe para mim uma estabilidade muito grande de pensamento e uma ruptura de muitas áreas da minha vida. Não consigo nomear todas para você, mas a percepção de sentimentos, de lugares, de ambientes, de muitas coisas, mudou completamente. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Porque eu sou apaixonada pelo Brain Spotting e é uma oportunidade de ressignificação de experiências dolorosas, de trauma. É uma oportunidade da gente buscar a raiz, né? Esse mergulho mais profundo. E quero te agradecer pela confiança no meu trabalho, porque você foi muito disponível e foi uma delícia fazer a sessão com você, né? Foi muito genuíno, foi muito verdadeiro. E eu acho que você percebeu na sessão que o ressignificar não é só a memória, mas é a memória explícita dos fatos, né? Mas toda a memória implícita, tudo aquilo que veio no corpo através de sensações, e isso é a autorregulação. É sair desse nebuloso que você estava, e daí o seu organismo foi se autorregulando, se autorregulando, se autorregulando e ressignificando. E às vezes as pessoas perguntam assim: ah, mas não dá para esquecer o que aconteceu? Não dá para esquecer o que aconteceu porque a gente tem memória. Fica no registro da memória, Sim, né? mas a gente pode ressignificar. Esse registro a gente pode mudar. E acho que foi isso que você experimentou. Foi exatamente isso que eu experimentei. Foram sensações tão profundas que aconteceram, que eu tenho a impressão, sabe quando você está num lago? Vou exemplificar aqui para vocês. É como quando você está num lago e você joga uma pedra e aquela pedra fica reverberando ondinhas. Foi essa sensação que eu percebi. É como se eu não soubesse nomear o ponto que era necessário naquela sessão. Você conduziu de uma forma tão gentil, tão genuína, tão profunda, com tanta liberdade. Eu me senti tão livre naquele momento, tão acolhida, foi muito profundo mesmo, e isso reverbera até hoje. Essas ondinhas, elas continuam na minha vida até hoje. Então, quem tem oportunidade de fazer essas sessões de Brain Spotting é muito importante. Você vai perceber traumas e situações e vai ressignificar isso, porque foi um ressignificar tão profundo, Dani. Sim. Que eu tenho a impressão que muitas vezes eu sou outra pessoa. Eu já falei isso para você, né? E daí as pessoas falam assim, mas assim, numa sessão só, não é mágica. Isso é neurociência, isso é neurobiologia. A gente usando tudo que está na sua neurobiologia a seu favor. E a gente só pode buscar esse caminho de cura, vamos dizer assim, quando aquilo é falado e sentido. Então, tem o falar, mas também tem o sentir e você se permitir num ambiente que, sim, que o meu cérebro procurou dar toda a segurança que o seu cérebro precisava para você sentir que você não estava sozinha, que você estava protegida e deixar a sua própria neurobiologia, corpo, mente, cérebro, tudo interligado, fazer o que já sabe fazer naturalmente, mas que quando aconteceu o evento traumático você não pôde fazer porque você se sentiu sozinha e desprotegida. Então, é o acolhimento, né? Essa sintonia dual que a gente busca. É exatamente isso, porque a criança, quando ela passa pelo trauma, ela não consegue nomear o trauma. Isso. Ela não consegue saber o sentimento. E por isso que a gente estava falando, a doutora Dani estava falando sobre
trazer o adulto nomeando aquele trauma, dizendo: olha, você está com fome, ora, a mamãe já está preparando o alimento. No caso, uma criança chorando e a mãe identificando que está com fome. Sim. São pequenas coisinhas que pode estar a mãe nomeando para que possa minimizar o sentimento futuro dessa criança. Sim. E tem muitos adultos que têm dificuldade de nomear o que está sentindo também. Então, nesse processo de ampliar a consciência, eu também sugiro assim, anote o que você está sentindo. O que eu estou sentindo agora? Eu estou com medo? Eu estou com receio? Eu estou com tristeza? Eu estou com raiva? Então, muito boa. E escrever, Mirtz. Eu gosto muito dessa ferramenta, né? A escrita como também um instrumento para cura, né? Então, escreva, anote, anote. Faça os treinos de visualização. Então, eu fiquei aqui pensando no que você acabou de dizer. Muitos adultos não sabem nomear o sentimento. Sim, porque tem essa dicotomia. O corpo e a mente estão tão separados, estão tão dissociados. E o que a gente busca? A integração do pensar, do sentir, então, do corpo com a mente. Então, tem pessoas que, assim, habitam nesse corpo, mas não se relacionam com esse corpo. E fazem tudo tão no automático. Por exemplo, às vezes, uma pessoa... Eu experimento muito isso no consultório. Às vezes, quando eu vou ensinar meus pacientes exercício de respiração, eu peço assim, tira os sapatos, coloca os 2 pés no chão e eu ensino o exercício de respiração. Existem algumas pessoas que, para isso, é a descoberta de um novo universo. Aquela sensação dos pés em contato com o chão, de aprender a fazer a respiração correta, a respiração mais profunda, diafragmática, é uma sensação que a pessoa nunca tinha sentido na vida antes. E é algo tão simples, tão pequeno. Então, o quanto viver nesse automático, o quanto esse estilo de vida que nos adoece, vai levando a essa desconexão, né, da nossa mente com o nosso corpo. E também, né, quando eu falo a questão do espírito também, né, dentro do que a gente acredita, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Dani, você falando sobre essa questão de sentir os pés no chão, da respiração, eu me lembro de uma situação que eu passei por um estresse muito forte e o médico ele me ensinou a respiração, que você ensina, para baixar os batimentos cardíacos, Isso. Porque quanto maior o batimento cardíaco, maior a sensação de ansiedade e você fica se sentindo desconectada. Batimentos cardíacos regulados, sentimentos indo para regulados também, e ele me ensinou. Eu estava numa crise de ansiedade muito grande. Era um dentista, uma coisa simples. No consultório do dentista, uma crise de ansiedade que eu cheguei a passar muito mal, mas muito mal mesmo. Teve uma intervenção médica daí, e esse médico me ensinou. Ele falou, eu tinha uma ansiedade, eu vou te ensinar a regulagem. Por isso que é tão importante. Parece simples para você que está nos ouvindo. O descalço, a regulagem das emoções, no sentido da respiração, de aprender a fazer essa respiração. Então, quando a gente faz essas respirações mais profundas, o que acontece? O nosso sistema parasimpático, que é o sistema responsável pela calma, pela homeostase, ele se ativa para acalmar o nosso sistema simpático, que é responsável pelas reações de luta e fuga. Então, assim, a cada 1 hora, né? A gente falou isso no outro episódio, faça 3 respirações profundas. Procure inspirar em 4 tempos. Segura um pouquinho o ar ali dentro dos pulmões, 4 ou 6 tempos, e expira sempre pela boca. A expiração sempre tem que ser mais lenta, uns 8 tempos pelo menos. A cada 1 hora, 3 respirações profundas. Eu gosto de dizer que respiração é vida saudável dada por Deus, e toda vez que a gente respira, é vida sendo levada a todas as regiões do nosso corpo, certo? Então, não tem... São ferramentas, Mirtz. São as pequenas coisas, né? É o simples que vai ajudando nessa renovação, na renovação da mente, né? A palavra de Deus diz da importância de estarmos renovando a nossa mente. E isso tem a ver com esse processo de você ampliar a sua consciência, de você mergulhar de dentro para fora, né? Entrar em contato com o seu eu dentro, com as raízes das suas dores, das suas frustrações, dos seus medos, e ir ressignificando isso com muita generosidade, sem autocobrança, exercitando a autocompaixão. Quando existe a autocompaixão, que é esse autoacolhimento, a gente não pode existir alta performance. Então, exercitando essa generosidade, esse autocuidado, essa autocompaixão. Perfeito, Dani. Nossa, é maravilhoso. Eu tenho entendido exatamente isso. Foi um aprendizado de vida quando eu passei por isso. E hoje eu utilizo, então,
qualquer percepção de uma ansiedade ou de algum nervosismo, eu vou lá para esse exercício de respiração, baixa os batimentos cardíacos, vai baixando, você já fica... E o nosso corpo é um mapa da mina. Tudo que a gente sente no corpo é o corpo querendo revelar que tem algo ali que a gente não está dando conta, que está sendo demais para a nossa mente. Então, às vezes, um aperto no peito nunca é só um aperto no peito, um nó na garganta não é só um nó na garganta. Então, buscar ter essa consciência, respirar, se autorregular e se perguntar, né? Assim, puxa, se a minha garganta pudesse falar agora, o que será que esse nó na garganta está querendo me dizer? E assim a gente vai ampliando a nossa consciência e integrando a nossa mente com o nosso corpo. Dani, nós estamos caminhando para o final e ficou muitas perguntas. Esse bate-papo está muito gostoso. É sempre uma delícia ter você aqui com a gente. Eu acredito que nós vamos ter que fazer um outro episódio sobre saúde mental. Dani, para quem está nos ouvindo e se reconheceu em algum ponto que nós falamos aqui agora, que palavra que você deixaria para ela? Olha, tem uma frase do Viktor Frankl que eu gosto muito, que diz assim: se a situação for boa, desfrute-a. Se a situação for ruim, transforme-a. Mas se você não conseguir transformar a situação, porque muitas vezes não depende de nós, transforme-se. Então, eu desejo que, genuinamente, né, as pessoas que estão nos ouvindo possam ter esse ato de coragem, de ousadia, de olhar para si mesmos, de poder parar, se dar esse tempo, se dar essa pausa nessa correria toda, de poder se relacionar de um jeito mais saudável, de poder parar e olhar para frente e perceber que tem tanta vida pela frente ainda, tanta vida para ser vivida, e que você pode escolher a maneira como você quer viver a sua vida, só depende de você. E a pergunta que eu quero fazer é assim: se não for agora, então quando? Porque o relógio está passando. O tic-tac não para. É muito sério isso que você está falando, Dani. É muito sério mesmo. A gente tem que perceber que é o poder do agora, de tomar as decisões hoje, vão reverberar para o futuro. Dani, muito obrigada por essa conversa tão necessária e tão urgente para os dias de hoje. Como é necessário a gente falar sobre esses assuntos de saúde mental, comportamental, porque quase mescla ali junto, né, Dani? Acaba mesclando a saúde mental, ela vai para comportamental também. Aquilo que a gente falou, o corpo, a mente, o cérebro, eles têm funções diferentes, mas é como se fosse um todo integrado e uma dimensão influencia na outra. Não tem como a gente separar. A gente tenta fazer essa separação didática, pedagógica, mas não tem como falar, né, de um pilar sem estar entrando no outro. É verdade, minha amiga. Muito, muito obrigada pela tua entrega. É uma delícia estar aqui com você. É muito bom a gente conversar e trazer esses assuntos tão maravilhosos. Obrigada pela tua entrega, amiga. E eu que agradeço pela oportunidade. E você que ficou conosco até aqui, se você tem alguma pergunta para a doutora Dani, pode entrar no próximo episódio. Deixa nos comentários que nós vamos responder você. Muito obrigada pela tua companhia até aqui e um beijo no teu coração. Te vejo no próximo episódio.